Somos informados em Efésios que Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, trazendo paz, e este derribou o muro de inimizade entre os dois. Agora, esse vínculo de paz não é uma doutrina ou filosofia ou qualquer tipo de abstração, é uma pessoa real. O ser que derrubará esse muro de hostilidade entre você, enquanto você está sentado aqui, e o ser que você realmente é uma pessoa. Essa pessoa é Deus. É o Filho de Deus, e o Filho de Deus e Deus são uma e a mesma pessoa. Agora aqui, uma senhora escreve uma carta e ela disse: Eu me vi radiantemente perfeita, mas eu quero dizer perfeita. E ainda assim eu sabia que éramos duas pessoas. Eu soube em um momento, como eu me lembrava, que eu não era perfeita, eu sabia disso, e eu me lembrei quando ouvi as palavras sede perfeitos. E agora eu sei que quando olhei para essa perfeição, era eu mesma como eu sou agora. Então eu acordei tendo visto esse ser radiante que eu sou, e ela era perfeita. No entanto, quando acordei, tropecei na porta e então perdi a paciência e gritei com meus filhos por derramarem sabão no meu lindo carpete limpo. Então deve ter acontecido em alguma outra dimensão do meu ser, pois certamente não foi aqui que eu perdi a paciência, quando eu vi minha própria perfeição. Ela está certa. Enquanto ainda estivermos usando essas vestes de carne e osso, que ninguém lhe diga que você não perderá a paciência, que você não fará todas as coisas que as pessoas fazem neste mundo. Não nos é dito que o perfeito, que era o homem padrão, quando ele disse: Vá dizer àquela víbora, Herodes. Não nos é dito nas Escrituras de todas essas coisas desagradáveis que o perfeito disse sepulcros caiados, e todas as outras palavras que acompanham isso? Enquanto estivermos envoltos em um corpo de carne e osso, certamente perderemos a paciência. Reagimos apenas. Talvez não como antes. Mas então não tínhamos vergonha do que fizemos. Mas agora nos levantamos, como ela fez, instantaneamente. Ela perdeu a paciência com seus filhos por derramarem, quem não faria? Sabão em seu lindo carpete limpo depois dessa visão perfeitamente maravilhosa. Então ele é a nossa paz que derrubou o muro de separação e fez de nós dois, um. Agora, como isso é feito? Somos informados de que o desejo primordial de Deus era façamos o homem à nossa imagem, conforme a sua semelhança. Somos informados de que aquele que começou uma boa obra em vocês a completará no dia de Jesus Cristo. Filipenses 1, 6. Somos informados de que Jesus Cristo é a imagem de Deus, a imagem perfeita, que reflete e irradia a imagem de Deus, a glória de Deus, que Ele é a imagem expressa de Deus. Agora, essa é a boa obra que está sendo feita em nós e quando essa imagem pode ser sobreposta sobre aquele que a está fazendo e eles são um, então, você é Deus. Só há Deus no mundo. Não há nada além de Deus. Então, Deus realmente assumiu as limitações do homem, assim como você, e Ele está trabalhando de dentro e trabalhando você em sua imagem. E quando a imagem é sobreposta sobre aquele que a está fazendo, não é você e a imagem, você é o Criador. Você é o próprio Deus. Então ele se levanta, aprimorado pela razão da experiência de fazer uma imagem de si mesmo que irradia seu ser e reflete sua glória. Então sua visão era perfeita, perfeitamente maravilhosa, toda baseada nas Escrituras. Agora aqui está a Escritura, o 4º capítulo de Gálatas: quando chegou a plenitude dos tempos, ele enviou o Espírito de seu Filho aos nossos corações clamando: Pai! Pai! 4:6. Mas o Pai não quer responder. Como nos é dito no Salmo 44, desperta. Por que dormes, Senhor? Desperta. 44:2.23. O Pai está profundamente adormecido no homem. E quando desperta alguém que é chamado de Filho de Deus, e todos são filhos de Deus, esse Filho desperto é enviado ao mundo para chamar o Pai. E aqueles em quem o tempo chegou plenamente ainda não querem responder. Eles sempre querem adiar o dia do despertar, ainda segurando essas pequenas vestes de carne e sangue, mas ele sempre os encontra. Ele sempre os encontra e não os deixa descansar. Ele continua clamando Pai.
Então, somos informados no 5º de João, em verdade vos digo que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Bem, ela ouviu, então ela não está longe do despertar. Ela o ouviu e o reconheceu. Ele era o pastorzinho, aquele que foi enviado para fazer a vontade de Deus, pois ele era o Filho de Deus, e o Filho vem somente para fazer a vontade do Pai, chamando o Pai no homem para despertar. Desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos. Efésios 5, 14. Agora, aqui está outra linda. Ela disse: eu me encontrei em uma linda floresta e aqui estou sentada no chão encostada em uma árvore. Então ouvi uma voz chamando: Pai, Pai, e não respondi porque não queria ser descoberta. De repente, um jovem apareceu vestido como um pastor, e era você. Você me disse: por que você não me respondeu? Eu tenho procurado e procurado por você. Então ela me disse: você está sempre me procurando, mas você sempre parece me encontrar, apesar do fato de que o bom livro nos diz que depois do meu trabalho eu deveria descansar no 7º dia. Mas você nunca me deixou. Você está sempre chamando e você sempre me encontra. Então você nunca me deixou descansar. Então ela disse: eu olhei para você e sorri o sorriso de um pai indulgente, e então estranhamente, uma mulher, e eu me considero muito uma mulher, senti que eu era o pai. Não me pareceu estranho ser pai. Eu não era mãe, e eu não era uma mulher, eu era pai. Então aqui neste nosso mundo, Deus se tornou como nós somos com o único propósito de nos fazer, sua imagem, como Ele é. E quando a imagem é completada em nós, então ela se sobrepõe ao Criador daquela imagem e eles são um, então é perfeito. Como ela disse, eu sabia que era perfeita e me lembro de ter ouvido as palavras sede perfeitos. Bem, a frase completa é como vosso Pai no céu é perfeito. Então eu ouvi as palavras sede perfeitos. Quando você é perfeito, a imagem é perfeita, bem então, você se torna um com seu Criador, e você começa a despertar deste sonho de vida, e o despertar é a ressurreição. Sem a ressurreição, isso seria círculos infinitos, uma repetição repetidas vezes. Tendo-se movido ao redor do círculo inúmeras vezes, então vem a imagem e a imagem então se transforma em uma espiral e se move para cima como o ser que a criou. Então aqui neste mundo, você pode escrever todos os documentos do mundo sobre paz. Você nunca terá paz. Você pode escrever todos os contratos do mundo entre nações, entre pessoas, entre tudo. Você não terá paz até que ele, em você, tenha feito você tão perfeito quanto ele é perfeito e os dois se tornem um. Então ele é a nossa paz, que fez de ambos um, e quebrou o muro de separação da inimizade. Ele a quebra entre os dois para que eles não sejam mais dois, eles sejam apenas um. E você anda sem contar aos outros, sabendo quem você realmente é. Você conta isso ao mundo e eles apenas zombam de você, eles riem de você. Porque enquanto estiver neste mundo, como ela está neste mundo, você esbarrará em uma porta e perderá a paciência, e outra pessoa perguntará de uma forma que você acha que não deveria e você perderá a paciência. Assim como ela fez, embora tenha visto sua própria perfeição. Então, todos neste mundo estão aqui para um propósito definido e quando o propósito é revelado e ele só é revelado por meio da revelação, então ele dá sentido a toda a vida. Sem propósito, o que o mundo tem a oferecer? Se hoje à noite você possuísse tudo o que poderia comprar com dinheiro e tivesse tudo o que é preciso, e hoje à noite sua alma fosse chamada? Não, você não morrerá, eu lhe asseguro. Estou falando por experiência própria, você não morrerá. O mundo o chamará de morto e eles o cremarão, espalharão seu pó, mas você não pode morrer. Mas você está em um mundo exatamente como este, repetindo as mesmas coisas, repetidamente. Oh, talvez não na mesma situação, mas tão solidamente real quanto você é agora, retornou a uma forma linda e adorável, 20 anos, para continuar envelhecendo como fazemos aqui, para se casar e perder a paciência, para bater em portas mais uma vez, até que finalmente a imagem esteja perfeita. Quando é perfeito e sobreposto ao Criador daquela imagem, então você sobe para este corpo único, um Espírito, um Senhor,
um Deus e Pai de todos. E você é aquele. Esse é o grande templo, o templo vivo e crescente, como nos é dito nas Escrituras. Ele cresce, pois é adicionado a cada momento do tempo conforme alguém sobe e é incorporado ao corpo vivo do Deus vivo. Você eventualmente saberá que você é aquele corpo, você é aquele espírito, você é aquele ser supremo que é Deus, o Pai de todos. Parece incrível enquanto você se senta aqui uma pequena pessoa, enquanto eu estou aqui uma pessoa muito fraca, pequena, e esse é meu destino? Saber que sou o Criador de tudo, de todo o vasto mundo, compartilhar com todos em uma unidade, aquele corpo, aquele espírito, aquele Senhor, aquele Deus e Pai de todos? Sim, todos. E estou lhe contando o que experimentei e tendo experimentado, enviado de volta para contá-lo, para registrá-lo, por apenas um curto período na esperança de que aqueles que estão prestes a subir na mesma direção para o mesmo corpo, e o mesmo espírito, possam ouvir e ser encorajados a saber que alguém fez isso. Então, quando Paulo faz a declaração: estou diante de vocês em julgamento pela esperança naquela promessa que Deus fez aos nossos pais. Ó Rei Agripa, por que pareceria incrível para qualquer um de vocês que Deus ressuscite os mortos? Por quê? Não é a promessa aos nossos pais? Você pode pesquisar nas Escrituras, onde a promessa é feita. Bem no enredo da Escritura que é Gênesis. E somos informados em Gênesis. E o Senhor disse a Israel em visões da noite, a leia no capítulo 46 de Gênesis, nas visões da noite. E ele disse: Jacó, como você sabe, Israel foi o nome dado a Jacó e Israel significa o homem que governará como Deus, não como Deus, ele é Deus. Jacó. E então Jacó responde: aqui estou eu. Então o Senhor fala com ele: eu sou Deus, o Deus de seus pais. Não tema descer ao Egito, pois lá farei de você uma grande nação. Eu descerei contigo ao Egito e também te farei subir do Egito. Gênesis 46 versículo 3, 4. Essa era a promessa. Você quer dizer que ele só desceu a este mundo? Bem, este mundo é o Egito. O Egito não é um lugar pequeno no norte da África, o mundo é o Egito e o Egito é o mundo da morte onde tudo parece desaparecer. Aparece, cresce, diminui e desaparece. Então tudo no mundo entra, cresce, diminui e desaparece. Esse é o Egito. Eu descerei contigo ao Egito, mas também te farei subir outra vez. Estou diante de vocês em julgamento nestas cadeias por crer naquela esperança que Deus prometeu aos nossos pais. E por que vocês acham incrível que Deus ressuscite os mortos? Atos 26 versículo 6, 8. Não temos resposta nas escrituras do rei, o rei Agripa, ele foi o último dos grandes. Aquele mundo estava chegando ao fim, como o nosso atual Império Britânico. Bem, está chegando ao fim. Qualquer um nascido agora que se autodenomina príncipe é quase ridículo neste mundo fabuloso em que vivemos agora. Então eles vêm para herdar o quê? Um império em decadência. Não um império em decadência, um que se foi, toda a sua glória se foi. Então ele vem ainda um príncipe de Gales agora em questão de momentos. E então aqui ele está acorrentado diante do príncipe daquele dia cujo reino estava desaparecendo, mas ele ainda tinha que se agarrar a ele. Estamos neste mundo, o mesmo mundo aqui. Isso acontece repetidamente. Então eu te digo, Deus na verdade, literalmente se tornou você, assim como você é, com todas as fraquezas, todas as limitações da carne. E não há paz no mundo para você até que a imagem que está sendo formada em você pelo Criador de você seja perfeita como Ele é perfeito. Quando elas são sobrepostas uma sobre a outra, bem então, você acorda do sonho da vida e ascende ao seu verdadeiro ser, o ser que é chamado de Reino dos Céus. Esse é o seu verdadeiro lar. Nossa comunidade está no céu. Somos peregrinos nesta terra que é estranha para nós, e somos escravizados enquanto estamos aqui e maltratados. Todos são espancados neste mundo. Mas tenha fé e coloque sua esperança totalmente naquele momento no tempo quando a imagem é perfeita, e é revelada dentro de você, e você é o ser que a fez.
Embora você seja o feito, você é o Criador, pois o Criador e o feito se tornam um quando ele quebra o muro de separação, de hostilidade, entre eles. Então eles não são mais dois, apenas um. Então você retornará ao seu estado celestial como o Deus que desceu e você é aprimorado pela razão da descida ao Egito. Então, é como se você estivesse falando com outro, mas, realmente, no final não é outro. Eu propositalmente impus a mim mesmo essa limitação. Eu não tenho nenhum senso de outro agora, mas antes havia realmente sentimentos dentro de mim de dois. Agora eu não tenho nenhum sentimento de outro. É simplesmente aquele que me formou em sua própria semelhança e eu acordei como ele é. Ele e eu não somos dois, nós somos um. E então, esta senhora podia me ver chegando com o traje do pastorzinho fazendo o meu trabalho, porque eu me enviei. O pai e o filho são um e aquele que é enviado é sempre chamado de filho. Então ele envia o espírito do filho ao mundo, ao coração do homem clamando: Pai, Pai. Leia no 4º capítulo de Gálatas 4, 6. E aqui o homem que ouve isso, no caso dela, ela ouviu, ainda assim, no final de sua visão, não lhe pareceu estranho que ela fosse um homem e o homem fosse um pai. Aqui neste mundo ela não é casada. Ela é muito uma dama, mas não é casada, mas muito uma pessoa feminina. E em suas próprias palavras para mim, ela disse: Eu sempre evitei o casamento. O próprio pensamento de casamento para mim era ofensivo e o próprio pensamento de sexo era sempre ofensivo. E aqui ela é muito aquele ser retraído e ainda assim não lhe pareceu estranho que ela não fosse apenas um homem, mas um pai. O pai que estava ouvindo a palavra pai sendo chamada e ele não respondeu. Ele não queria ser perturbado. Pois, como ela disse em sua carta, você não ouviu. Você não sabe que está dito no grande livro que depois do meu trabalho eu, no 7º dia, deveria descansar. E você nunca me deixa descansar. Não, o Filho de Deus nunca deixa o Pai descansar. Ele está chamando para sempre: desperta, você que dorme. Desperta. Por que dormes, ó Senhor? SL 44, 23. E assim, o Pai no homem realmente não pode despertar completamente até que ele complete sua obra. Porque aquele que começou boa obra em vocês a completará até o dia de Jesus Cristo. Efésios 1, 6. E Jesus Cristo é a imagem que ele está formando em você, pois essa é a imagem do próprio Deus, a imagem expressa de Deus que irradia e reflete a glória de Deus. Então, quando estiver completa, bem, você acordará. Então eu estou chorando e chorando durante a noite na floresta. E ela está sentada no chão. Ela não está sozinha, outros estão ouvindo a mesma voz. Porque, em verdade vos digo, disse ele, os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem viverão. Jó 5, 25. Eles acordarão do sonho da vida e acordarão e retornarão ao que eram, apenas mais gloriosos, mais maravilhosos do que eram quando desceram daquele estado exaltado. Então, todos aqui estão destinados a cumprir esse estado, todos. Agora, esta noite, temos alguns amigos, não vejo alguns deles há anos, eles não ouviram nada parecido com isso, porque não estiveram comigo em todos esses anos. E então vocês vão me tolerar por um momento para voltar e pegá-los de onde os paramos. Eu os deixei com a lei, não com a promessa. Eles não ouviram nada de mim sobre a promessa, a menos que lessem meu livro que saiu desde que os conheci. Eles não foram às minhas reuniões, me disseram esta noite, não desde o Ebel. Bem, isso é muito tempo e então a lei e a promessa não foram publicadas naquela época. Então, para o bem deles, é a mesma coisa, só que elevada a um nível mais alto. Mas para aqueles que só conheciam a lei, deixem-me agora pegá-la para vocês, apenas a lei. A lei é muito simples. Há um número infinito de estados, um número infinito, o estado de saúde, o estado de doença, o estado de riqueza, o estado de pobreza, o estado de ser conhecido, o estado de ser desconhecido. Eles são apenas estados. Você está sempre em um estado. A cada momento do tempo você está apenas em um estado. O estado para o qual você mais frequentemente retorna constitui seu lugar de moradia.
Então todos nós temos um estado em que nos sentimos mais em casa naquele estado, e então retornamos a ele momento após momento. Isso constitui nosso lugar de moradia. Mas se não for um estado agradável para se viver, sempre podemos sair dele. Mas permanecemos no estado e tentamos sair dele por meios externos. E não é isso que ensinamos. Você não sai dele tentando puxar fios de fora, manipulando coisas de fora. Você sai desses estados simplesmente por um ajuste mental dentro de si mesmo. Como você caiu no estado presente, deliberadamente ou involuntariamente, as chances são de que você fez isso involuntariamente, então você está em um estado e você é a vida desse estado e o estado se torna vivo e cresce como uma árvore e dá o fruto dessa árvore. Mas você não gosta do fruto que está dando, pode ser o fruto da pobreza, pode ser o fruto da angústia, o fruto de todos os tipos de coisas desagradáveis. Bem, agora, como me desligo dessa colheita desagradável que estou colhendo o tempo todo? Eu faço isso simplesmente por um ajuste na minha própria e maravilhosa imaginação humana. Eu me pergunto o que eu quero em vez do que pareço ter. Quando eu nomeio isso, eu me pergunto, como eu veria o mundo se as coisas fossem como eu desejava que fossem? Como eu as veria? Como seria o sentimento se fosse verdade? Quando eu sei exatamente como seria o sentimento se fosse verdade, eu tento capturar esse sentimento. E para ajudar o sentimento, eu imagino que estou vendo pessoas que eu conheço bem e eu permito que elas me vejam como elas me viriam se o que eu estou sentindo fosse verdade. Eu as deixo me ver na minha imaginação e quando a coisa toda está ajustada na minha mente para que elas me vejam como eu as veria e agora produz em mim o sentimento que eu desejo, então eu durmo. Eu adormeço nessa suposição. Essa suposição é um estado. Isso é tudo o que é um estado. Agora, deixe-me tornar esse estado tão natural quanto eu tornei o estado anterior que eu não gostava. Se eu me pego retornando a esse novo estado constantemente, de repente ele se torna natural. Assim como vou para casa hoje à noite, parecerá natural para mim ir para casa, me despir e dormir na minha cama familiar. Se hoje à noite eu fosse para algum outro lugar, não importa quão glorioso seja, lindamente mobiliado e tudo sob meu comando, não pareceria natural. Quando eu saio daqui para ir para São Francisco ou Nova York e vou para aqueles hotéis adoráveis, certamente, pago muito mais dinheiro nesses hotéis do que pago de aluguel onde moro, mas não é tão confortável e nem tão natural. Então você vai para um hotel e paga 22, 23 dólares por dia. Bem, eu não pago esse tipo de dinheiro no meu aluguel, mas não se compara ao meu estado natural onde estou. Sinto-me tão natural quando vou para casa hoje à noite e simplesmente vou para minha cama, entro em meu lugar. Bem, agora, você deve tornar esse estado tão natural. A princípio parece antinatural como comprar um terno novo ou comprar um chapéu. Não parece natural. Então você anda pela rua e ninguém te conhece, mas você tem um chapéu novo. E você realmente acredita que todo mundo que passa está olhando para o seu chapéu, que eles podem ver um chapéu novo, e eles não se importam se você está vivo ou não. Mas você está ciente do fato de que é novo e até que se torne um chapéu velho no olho da sua mente, você está consciente do fato de que está usando um chapéu novo. Bem, você está consciente do fato de que está usando um novo estado até que o torne natural. Então, o estado ao qual você mais constantemente retorna constitui seu lugar de casa. Eu o chamo de seu lar. Agora, a maioria de nós tem essa grande fraqueza. Sabemos o que queremos ou achamos que sabemos o que queremos, e construímos isso na nossa mente, mas nunca o ocupamos. Nunca nos movemos para dentro dele e o tornamos natural. Eu chamo isso de construção perpétua, ocupação adiada. Nós não o ocupamos. Eu posso ter um lugar adorável onde eu acho que um dia irei, mas eu continuo adiando o dia, e eu não o ocupo. Eu queria que fulano fosse. E eu o nomeio. Mas se eu queria que fulano fosse como eu gostaria que fosse, esse é o estado do qual eu os vejo. Bem, eu tive o estado, eu o construí, mas eu não o ocupo. Construção perpétua, o dia todo eu tenho o estado. Se ela fosse apenas eu o nomeio, mas eu não entro no estado e a vejo daquele estado. Eu não ocupo o estado.
Então ela permanece em minha mente no estado desagradável em que a vejo. Agora, esse é o mundo em que vivemos. Existem apenas estados, um número infinito de estados. Você não pode pensar em algo que não possa reduzir a um estado, mas a vida do estado é o indivíduo quando ele o ocupa, porque sua imaginação dá vida ao estado. Você não pode dar vida a ele de fora, porque o nome de Deus é Eu Sou. O nome de Deus não é você é ou eles são, seu nome eterno é Eu Sou. Essa é a luz do mundo, essa é a vida do mundo. Então, se eu quiser tornar um estado vivo, devo estar nele. Então posso dizer que estou aqui. Se você está aqui, o que está vendo? Bem, estou vendo ela e ela é adorável. As coisas são exatamente como sempre desejei que fossem para ela. Então é assim que a estou vendo agora. Estou no estado. Agora torne esse estado natural. Durma nesse estado por ela e então você criará esse estado e o incorporará em seu próprio estado adorável para que sempre que pensar nela, esteja pensando nela desse estado. Você pode pegar todos, um após o outro, e torná-lo uma coisa natural para eles até que finalmente quando você os discute ou se refere a eles ou pensa neles, é sempre desse estado. Outros podem não vê-los dessa forma. Realmente não importa o que eles pensam. Tenho certeza de que se eu fizesse uma pesquisa sobre o que as pessoas pensam de mim no meu pequeno mundo, nenhuma delas concordaria. Alguns diriam, bem, ele é um charlatão, ora, ele é um enganador, outros diriam que acho que ele é a coisa mais próxima de Deus que já vi. Você tem todos os tipos. Que variedade, do diabo a Deus, e tudo sobre a mesma pessoa com base no estado em que você está quando é chamado para me definir. E então, você me define com base no seu estado. Então, todos neste mundo poderiam ser o que gostariam de ser se conhecessem este princípio e o aplicassem. Nós somos o poder operante, ele não opera sozinho. Eu posso conhecê-lo de A a Z, mas conhecê-lo é uma coisa e fazê-lo é outra. Eu realmente posso fazê-lo? Bem, eu posso fazê-lo. Então faça-o. Não diga que conhecimento é suficiente. Conhecê-lo não o fará. Eu sou o poder operante. Então, para vocês que estão aqui pela primeira vez em muitos anos, então continuem daí, porque tivemos um longo intervalo entre a lei e a promessa. Porque eu herdei a promessa em sua totalidade em 1959 e se vocês não me ouviram desde então o que eu tenho ensinado desde essa revelação de dentro de mim seria algo inteiramente novo no que diz respeito a vocês. Como um novo mundo, uma nova linguagem. No entanto, não posso negar a lei, pois não vim destruir a lei e os profetas que profetizaram a lei e profetizaram a promessa. Não vim para negar ou de alguma forma obliterá-los, mas para cumpri-los. Enquanto estou aqui diante de vocês esta noite, eu cumpri a promessa em sua totalidade. E tudo o que peço é que vocês compartilhem comigo o cumprimento dessa maravilhosa promessa. Agora, eu disse a vocês que na ressurreição o homem está acima da organização do sexo, e na ressurreição o homem pode mudar seu sexo à vontade. Eu estava esperando que alguém trouxesse uma visão real para testemunhar a verdade dessa declaração. Bem, uma se apresentou em uma carta que recebi hoje. Ele está aqui esta noite. Ele é casado e tem uma garota adorável e ele é um homem de verdade. Sua atitude em relação ao sexo é sempre o oposto, isto é, o homem. No entanto, em sua experiência, ele disse: eu me vi deitado em uma cama e sou uma mulher e me deleitando com o sentimento de ser uma mulher e não querer homens, mas um homem. Eu sabia exatamente o homem que eu queria. Ele era oriental em casta, de pele morena. E eu sabia exatamente o que eu queria, e aqui eu presumi que o encontrei e ele apareceu. Foi exatamente como eu havia presumido, e aqui está um homem, pele morena e ele era asiático. Eu me senti tão emocionado. Ele não levou isso adiante em nenhum ato. Foi simplesmente que naquele momento ele acordou e disse: isso tem algum significado? Tudo no mundo. Você só verifica a verdade do que eu lhe disse por experiência. Eu lhe disse que na ressurreição o homem muda suas vestes sexuais à vontade e na ressurreição ele está acima da organização do sexo.
Ele cria sem a imagem dividida de macho-fêmea. E então você teve a prova do que eu lhe disse e agora você sabe por experiência que é verdade. Bem, ele confia em mim implicitamente em relação a todas as outras coisas que eu lhe disse. Mas eu lhe direi, você também está à beira, pois isso está realmente se movendo em direção à ressurreição. Então o que você teve é a prova do que acontece apenas na ressurreição. E você a teve. Então eu acho que sua visão foi perfeitamente maravilhosa, perfeitamente maravilhosa. Aqui está ele agora nesta sala e ele voltou a este mundo surpreso que isso pudesse ter acontecido com ele porque ele é um homem. Mas no final, você é todo ser no mundo. Como esta que é solteira, mas tão feminina e se encontra respondendo ao meu chamado como o pastorzinho chamando o pai, pai e ela respondeu, mas se escondeu. Ela não respondeu ao meu chamado, mas disse, e você sempre parece me encontrar. Eu sempre responderei na eternidade, pois quando você é enviado, você não pode retornar vazio. Pois o enviado é a palavra de Deus e ele é o Filho de Deus, e ele volta trazendo o fruto de seus esforços. Eu não retornarei ao meu Pai vazio. Quando eu voltar, trarei de volta aquilo para o qual ele me enviou, aquele propósito para o qual ele me enviou. E assim, eu despertei nela os sentimentos da paternidade de Deus. Então, vocês que estão comigo na promessa e aqueles que estão aqui pela primeira vez em um longo intervalo, peguem-na e ainda apliquem a lei. Não deixem de fazê-lo por um segundo, porque enquanto estamos no mundo de César, devemos dominar este princípio e viver sabendo que existem apenas estados. Não existe um homem bom ou um homem mau. Ele está em um bom estado como ele o concebe e o outro está em um mau estado como ele o concebe, mas o ocupante do estado é realmente Deus. E assim como Blake disse em suas visões do juízo final. A partir disso vocês perceberão que eu não considero ninguém bom ou mau, justo ou injusto, mas simplesmente aqueles que inconscientemente caíram em estados. Eles caíram em estados, identificaram-se com o estado, e então foram declarados por outros como bons ou maus. Eles estão apenas em estados. Então, esta noite, se você estiver desempregado ou achar difícil conseguir promoção em seu emprego atual, ou estiver em necessidade, lembre-se de que todas as soluções do seu estado atual ainda são estados. Espero ter deixado claro como você se move para um estado. Você se move para um estado sabendo como você veria o mundo se as coisas fossem como você deseja que elas sejam, e então você começa a vê-las com os olhos da sua mente como se fossem verdade. E então você dorme nessa suposição como se fosse verdade. Essa suposição, embora no momento seja negada pela sua razão e seus sentidos, se você persistir nela e torná-la natural, se solidificará em fato. Agora, vamos entrar no silêncio. Agora, tem alguma pergunta, por favor? Pergunta. Há circunstâncias em que às vezes as condições farão com que a ação reversa ocorra? Eu tive algumas circunstâncias que funcionaram perfeitamente nas quais o que eu desejava manifestar o fez. No entanto, houve outras que funcionaram de forma inversa. Um exemplo, que eu queria demonstrar uma aparência de dinheiro, uma certa denominação, e ao fazê-lo, eu me convenci de que já o havia recebido. Isso ocorreu, mas de uma forma bastante estranha. Cerca de 3 meses daquele período de tempo, eu me vi em um acidente de carro que me custou exatamente essa quantia de dinheiro que eu imaginava ser minha. Então, literalmente, foi tirado de mim em vez de me ser apresentado. Eu sinto que foi um resultado disso, mas talvez de alguma forma eu tenha trabalhado mal o princípio na época. Resposta. Bem, eu não relacionaria isso como reversão nesse sentido. Isso é muito mais profundo do que nosso estado atual. O presente virá. Mas se você voltar o suficiente, você plantou isso e não reconheceu a colheita quando ela veio. Você alimentou a sensação de perda em algum lugar mais para trás e então veio a colheita que você não reconheceu. Agora, se você está convencido da quantidade de dinheiro que perdeu no acidente, então não volte atrás nisso, isso virá. E espero que você esteja acordado para reconhecer a colheita igual ao tempo da semeadura. Mas você não se lembra da semeadura que causou aquele acidente. Então, tudo no mundo está chegando,
e este seria um mundo de puro inferno para sempre se não houvesse ressurreição para nos tirar dele. Apenas causa e efeito, causa e efeito, causa e efeito. Seria terrível. No entanto, estamos vivendo em tal mundo e você o plantou em algum lugar. Você não pode voltar. Eu nem voltaria. Você plantou e colheu a colheita, você perdeu aquela quantidade de dinheiro. Agora você também plantou essa quantia de dinheiro para vir de uma forma que você não sabia, não esperava. Ela virá. Não pense por um momento que isso foi uma reversão disso. Isso foi uma colheita de algo que você fez. Pergunta: como você pode sair desse estado quando se encontra em um período de colheita negativa? Resposta: em meio à má colheita, plante. Continue plantando coisas lindas no meio dela. Como lhe é dito em Gálatas: não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, como o homem semeia, assim ele ceifará. Gálatas 6, 3. Então não se engane, você vai colher, mas admita o fato de que devo ter plantado ou não poderia estar colhendo. Tinha que ser plantado, mas agora não vou me condenar. Vou começar a plantar no meio desse horror as coisas lindas que eu deveria ter plantado antes deste momento e plantá-las agora. Elas surgirão quando esta colheita presente que é desagradável surgir. Ela sempre surge. Mas o homem sai depois de uma discussão com alguém e sente pena de si mesmo. Isso é plantar. Você entra em uma discussão com sua esposa ou ela com você e então você se arrepende de que essas coisas aconteçam em um relacionamento amoroso, e então por um momento você alimenta certos pensamentos desagradáveis. Isso é plantar. Elas surgirão. Tudo surgirá. Mas se estivermos alertas, reconheceremos nossa colheita. A velha história, vou lá para trás e como minhocas para me vingar da mãe, e é assim que fazemos, sejamos crianças ou adultos. Agora, a senhora que se viu bonita, completamente bonita e perfeita, a palavra que ela usou foi perfeita, e ela se lembrou quando ela não era, e ela também se lembrou quando ouviu as palavras sede perfeitos. Bem, você não ouviu amantes dizerem um do outro nós fomos feitos um para o outro? Bem, esses eram os dois amantes quando eles se tornam perfeitos, e eles podem acasalar, e ser um, somente, em cumprimento às Escrituras. E ele deixa todos e se apega à sua esposa e eles se tornam um. Então, eles foram feitos um para o outro. Essa é uma declaração que eu acho que todo mundo em nosso mundo já ouviu. Quantas vezes eu ouvi ora, eles foram feitos um para o outro. Se eles foram feitos um para o outro, é apenas no sentido de paz perfeita porque eles são um. Você não pode lutar consigo mesmo nesse sentido. Você sempre cria alguma imagem mental para lutar com ela e então vocês são dois, mas não quando vocês são um. Então, se minha imagem é sobreposta a mim e se perde em mim como meu próprio ser, então nós somos um. Então, no meio de uma colheita desagradável, plante. Nações assim como indivíduos. Uma nação tem uma perda de 15% em sua colheita no decorrer de um ano. Tudo bem, quem está fazendo isso? Você encontra o mundo entretendo todos esses pensamentos desagradáveis de uma certa pessoa, uma certa família, um certo grupo, mas o Deus em você vê apenas seu coração. Ele vê suas intenções, seus motivos. Ele não vê o ato externo, isso não significa nada para o Deus em você. Existem nações neste mundo e existem indivíduos que farão tudo para se exibir, pelo ato externo, o gesto. O gesto é importante. Li aqui recentemente que o Peru expropriou uma de nossas empresas de petróleo, a Standard Oil de Nova Jersey, e eles avaliaram isso em 160 milhões de dólares. O Peru fez o grande gesto e o divulgou e deu a eles um cheque de 160 milhões de dólares. Bem, toda a América do Sul viu o grande gesto, mas eles pararam de pagar o cheque no momento em que o emitiram. Mas eles não estão divulgando isso. Eles contaram como pagaram os 160 milhões de dólares e pararam de pagar. Então eles entraram com uma ação contra a Standard Oil of New Jersey por 10 vezes esse valor e que, ao longo de 44 anos, eles haviam extraído muito mais do que alegavam ter, e que deviam muito mais a eles. Então, agora eles estão processando por 1 bilhão.
tendo pago e retirado o pagamento. Mas a América do Sul não tem conhecimento algum do cheque parado e, para eles sentem que pagaram os 160 milhões de dólares. Esse é o gesto. Então, eles vivem de gesto e não de intenção. Mas Deus vê a intenção, não o gesto. Então, quando os filhos chegaram diante dele, e o primeiro era alto e majestoso, ele disse: Eu o rejeitei. Samuel pensou: Certamente é ele quem você vai ungir no lugar de Saul. Eu o rejeitei. E ele marchou com todos eles: Eu o rejeito. Então veio o último, Davi, e ele disse: Levante-se e unja-o, porque este é ele. 1 Samuel 16, 12. Ele viu o coração, pois ele fala de Davi como um homem segundo o meu coração que fará toda a minha vontade. Então é a intenção que Deus vê, ele vê o motivo, não vê o gesto de forma alguma. Conheço um amigo meu em Nova York, um sujeito muito legal, e um amigo em comum estava aflito. O amigo em comum se virou para ele e pediu um certo empréstimo para levá-lo para o monte. Ele disse: Vou lhe dizer como levantar isso. Você vai para, digamos, 6 ou uma dúzia de nós, coloque-me 150 dólares por mês. Vá para Neville e ele lhe dará 150 dólares por mês. E então os outros amigos de Neville, e você levantará, digamos, 1.500 dólares por mês. Diga a todos eles: Não procure um centavo desse dinheiro até que passem 6 meses. Nesses 6 meses, encontrarei um emprego e estarei de pé. Então ele fez o gesto: Coloque-me 150 dólares. Então, com base nisso, ele veio até mim e eu disse: Tudo bem, coloque-me 150 dólares. Vai até meu amigo, que era um homem muito rico, e ele disse: Coloque-me 250 dólares. Ele recebia 1.500 dólares por mês com uma garantia de 6 meses de que ninguém iria pedir um centavo antes dos 6 meses seguintes. Ele vai até o primeiro que sugeriu a ideia e diz: Oh, que momento terrível para vir até mim! Este é o momento em que não tenho um centavo para gastar. Todos os outros de nós cumprimos com nossa obrigação, mas ele fez o grande gesto. Não tinha intenção desde o início de dar a ele um centavo. Mas nós caímos na gargalhada. Tudo bem, eventualmente ele pagou de volta, pagou cada centavo de volta. Mas aqui estava alguém que passou pela vida dessa maneira. Toda a sua vida foi um gesto, ele devia a cada pessoa na cidade e seguiu em frente, sempre esse grande gesto. Possuir apartamentos, possuir carros, possuir casas de campo, possuir todos os tipos de coisas. E não possuir nada. Mas ele viveu dessa maneira. No grande gesto. Bem, Deus vê apenas o coração, vê os motivos, a intenção e não vê o gesto. E o mundo tem muito a ver com o gesto, estar bem vestido, estar apresentável e todas essas coisas. Deus não vê isso. Aquele algo que ninguém vê, ele vê. Ele vê o motivo por trás do presente do pão. Foi dado com a intenção de um dia exigir mais ou foi dado sem esperança de retorno, sem pensamento de retorno? Ah, eu poderia contar essas histórias várias vezes porque falo por experiência própria, eu as conheço. Um sujeito em Nova York veio quando eu não tinha dinheiro, não tinha muito, e eu pensei que era um prazer. Eu pensei que era. E então, ele trazia em uma noite de semana, digamos, uma rodada de sanduíches e talvez algumas caixas de leite e coisas dessa natureza. Nada de bebida alcoólica, porque ele não tinha tanto. Ele era um empresário. E um dia chegou durante minhas palestras aqui, eu estava morando na townhouse, e recebi uma carta dele e um pequeno bilhete dentro onde ele havia listado todos os sanduíches e todo o leite, tudo, os picles. Onde ele se sentou e comeu tudo. E não eu sozinho, mas 5 ou 6 de nós nos reunimos e comemos. Ele trouxe e esse foi o prazer dele. Nós pensamos que era o prazer dele. Ele listou tudo e então me enviou tudo, e disse que queria o dinheiro imediatamente. Então eu sentei, fiz um cheque para ele e enviei para ele.
Então ele respondeu perguntando se eu poderia deixá-lo ficar com, agora, $500. Eu disse não, obrigado. Então eu enviei o cheque para ele. Ele aumentou para algo como $350. Bem, naquela época você podia comprar um sanduíche por 20 centavos. Como ele chegou a esse valor eu nunca saberei, mas chegou a $340 e pouco e eu enviei sem questionar. Enviei a ele um cheque de $340. Então ele foi para seu pequeno túmulo há cerca de 10 anos e ele foi para a frente. Pelo menos essa conta foi encerrada. Como Sócrates, dei a ele um pau. Eu devo a ele um pau. Há uma coisa que devo pagar antes de morrer. Vou levar a cicuta esta noite, mas, por favor, dê a ele um pau, porque eu devo a ele um pau. Então ele foi embora com sua ficha limpa. No que lhe diz respeito, minha ficha está limpa. Dei a ele os $340 e tantos, mas não sei como ele chegou a $340 e tantos quando trouxe como seu grande gesto. Ele queria fazer um banquete e era nosso lugar, então ele entrou no meu apartamento, e nós preparamos o café e fizemos café, e então ele tomava leite, e ele trouxe todas essas coisas. Então ele tinha discriminado e guardado. Até me deu as datas. Como eu poderia verificar? Então, veja, ele estava fazendo tudo com intenção e aquele gesto era tão falso quanto uma nota de $3. Então, neste nosso mundo, seja normal, seja natural. Você não precisa fazer nada a ninguém, vá para dentro de si mesmo e aproprie-se de um estado. Então, se forem necessárias 10.000 pessoas para ajudar o nascimento desse estado, 10.000 pessoas virão. Sem o consentimento delas, sem o conhecimento delas. Então, elas não precisarão enviar depois de muitos, muitos anos uma pequena conta, dizendo quão bom, semelhante a Cristo e generoso você foi, e pagá-la agora. Obrigado. Gratidão por acompanhar este áudio até aqui. Se essa mensagem tocou seu coração e trouxe valor para sua jornada, lembre-se de curtir, compartilhar com alguém especial e deixar seu comentário. Sua opinião é muito importante para mim. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Juntos, podemos expandir essa comunidade de luz e inspiração. Muito obrigada. Paz e bênçãos na vida de todos. Até o próximo vídeo.